Olá, meus caros, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. O tema da nossa aula de hoje é a economia no segundo reinado. Aí as questões econômicas do Brasil entre as décadas de 1840 e 1880. Nesse período, a economia brasileira ficou marcada pela produção do café, pelo desenvolvimento das lavouras cafeeiras, pela exportação do café, mas a gente vai perceber também que esse desenvolvimento econômico relacionado ao café, que ficou focado na região sudeste do Brasil, ele teve como resultado, um resultado secundário, um desenvolvimento industrial, um desenvolvimento do comércio e da própria malha ferroviária brasileira. Vamos começar aqui entendendo um pouquinho a importância do café no mercado internacional e como que essa produção ela chega ao Brasil. No primeiro momento, a gente tem que entender que o café ele não é originário do Brasil. A região de onde o café é originário é a região da Etiópia, na África. É uma região que os portugueses e europeus, de maneira geral, já tinham contato desde o século XVI, XVII, ali, no início do processo de exploração do continente africano. Então, os europeus já conheciam o café desde o século XVIII. E o café ele era um artigo de luxo dentro desse mercado europeu e, portanto, muito valorizado entre a elite e a burguesia europeia a partir do século XVIII. Mas, a princípio, o grande fornecedor era justamente essa região ali africana, de onde era exportado café para a Europa. No Brasil, as primeiras notícias, os primeiros indícios de lavoura cafeeira sendo implantadas aqui datam de 1727, ou seja, do início do século XVIII. E aí é nesse sentido que a gente tem que entender que no momento em que o café chega no Brasil e começa a ser plantado e a desenvolver suas primeiras lavouras aqui, ele já é conhecido na Europa. E aí, para que não haja dúvidas, a gente tem que compreender que o café ele não chega aqui trazido pelos escravos, conforme alguns aqui possam tentar ou pensar aí que seja o caso. O café ele é trazido para cá por uma elite que quer produzir essa commodity, esse produto, para poder exportar esse produto para dentro da Europa, uma vez que esse produto ele é muito valorizado. Então, os primeiros indícios datam de 1727, de uma iniciativa de um indivíduo, de um nobre de um fidalgo chamado Francisco de Melo Palheta, que tentou implantar uma lavoura de café na região ali, em alguma região no estado do Pará. A lavoura de café não se adaptou muito bem ao clima e ao solo da região, portanto não teve muito sucesso nesse primeiro momento no século XVIII. Até porque a gente tem que entender que no século XVIII há uma preocupação dos portugueses com outro tipo de exploração econômica do Brasil, que é a questão da extração aurífera na região sudeste. Então, essa primeira experiência ela não ganha grande destaque dentro do governo português, dentro da sociedade portuguesa instalada dentro do Brasil. Então, ela não segue muito adiante. Já na região sudeste, os primeiros indícios de cultivo do café datam já da segunda metade do século XVIII, de 1760, uma experiência que teria ocorrido ali na região da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, mas também sem grande destaque, sem grande importância nesse primeiro momento. A produção de café ela vai ganhar destaque só a partir da década de 1820, 1830, e a partir de então ele vai se tornando o carro-chefe da economia brasileira, até o momento em que ele ocupa praticamente ali de 60% a 70% dos produtos que eram exportados no Brasil, isso já na década de 1860. Como que vão se dar essas primeiras lavouras e as lavouras que se seguem ao longo do século XIX até 1870, 1880? E é isso que a gente vai entender aqui agora. A produção de café dentro do Brasil, ela acabou ficando circunscrita ao século XIX e à região sudeste do Brasil, aos estados de São Paulo,
Rio de Janeiro, Espírito Santo e a região da Zona da Mata Mineira e um pouco da região do sul de Minas Gerais. Por que as lavouras de café elas foram encontradas ou elas se desenvolveram principalmente nessa região? Justamente por conta do clima e do solo da região sudeste, que seriam climas mais ideais, propícios à produção desse bem, à produção do café. Então aqui ele se adapta muito bem. Em função disso, a gente tem um deslocamento dos recursos e equipamentos que já existiam na região aqui do Sudeste, aqui na região Sudeste do Brasil, para a produção do café. Então, muitos equipamentos que já estavam, não obsoletos, mas que não estavam em uso nas atividades de mineração, nas atividades de comércio, outros tipos de plantação, foram deslocados para ser utilizados nessas lavouras de café. Então, esse conjunto de um clima ideal, de um solo muito propício, um solo que acabou se tornando muito fértil em função de uma ação de drenagem de pântanos ali na região da Baixada Fluminense, o que permitiu um solo ideal para essa plantação. Associado também a esses recursos e equipamentos existentes na região em função da atividade mineradora em Minas Gerais, a gente tem o desenvolvimento dessas lavouras de café, principalmente na região do Rio de Janeiro, ali, que também era o coração político. Então, o fato do Rio de Janeiro ser também o coração político do Brasil acabou propiciando que essa região recebesse mais investimentos e, consequentemente, fosse também escolhida para a produção de café nesse período. Aqui eu trouxe esse mapinha para que a gente possa observar, para que a gente consiga observar aqui, que até 1850 a produção de café no Brasil ela fica circunscrita justamente a essa região da Baixada Fluminense, onde a gente tem esses recursos, onde há um solo preparado para o plantio de café, onde o clima se mostrou muito favorável. Mas aqui isso não quer dizer que o café ele ficou só circunscrito à região do Rio de Janeiro. Pelo mapinha a gente percebe que a partir de 1850 a fronteira do café ela avança para outras regiões aqui, mais ao interior da região dos estados aqui do sudeste do Brasil, alcançando Minas Gerais, alcançando aqui a região mais ao norte do Rio de Janeiro, alcançando o sul da região do Espírito Santo, então pegando toda essa região aqui da zona da Mata Mineira, do sul de Minas e caminhando também para São Paulo. E a partir de 1870, a gente tem destaque aqui para o Vale do Paraíba Paulista, onde a gente consegue perceber um solo e um clima muito mais favorável à produção do café do que aquele no restante da região sudeste. Portanto, aqui a gente vai ter uma produção muito maior nesses últimos anos, a partir de 1870, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então, a fronteira do café dentro do Brasil ela foi avançando. De acordo com o que a gente vê o avançar do século XIX, essa fronteira também vai avançando mais para o interior. Professor, o que fica nessas áreas que eram áreas de produção mais antiga? A gente tem que entender que a produção do café ela é uma produção extensiva. O que isso significa? Significa que não há a utilização de insumos agrícolas, não há a preocupação com o preparo do solo, com a preservação dos nutrientes do solo. Então, há o plantio do café. Essas lavouras de café vão frutificar durante aí 30, 40 anos. Quando o solo ele começa a se tornar pobre, os nutrientes do solo acabam, o que acontece? A gente tem as antigas lavouras sendo abandonadas e novas lavouras sendo abertas mais adiante. Então, aquelas antigas áreas produtoras de café acabam se tornando regiões de pastagem, acabam sendo utilizadas para outros fins dentro das fazendas. E aí se desmata uma região para poder fazer uma outra lavoura em um solo que seja fértil. E isso também contribui para esse avanço da fronteira do café mais para o interior da região sudeste do Brasil.
Então, acompanhando a produção de café, a gente tem também a devastação de matas, a derrubada de matas e uma ocupação e uma exploração desordenada ou sem maiores preocupações com o solo. É lógico que a gente está em outra época, vivendo o século XIX, onde a gente não consegue, quando a gente não consegue perceber aqui as mesmas preocupações que a gente tem hoje por uma produção agrícola, que ela seja sustentável, uma agricultura ecologicamente correta. Isso não há no século XIX, pelo contrário, você tem aqui uma ideia de que é necessário explorar esse espaço, modernizar esse espaço, gerar riqueza a partir da exploração nesse espaço. As características gerais da produção do café. A produção ela se dá em latifúndio. A princípio ela começa no mesmo esquema muito parecido com aquele que a gente observou quando estudou a economia açucareira no Nordeste brasileiro. Então ela segue um princípio que a gente poderia aproximar daquele princípio de plantation, a existência do latifúndio, a existência da monocultura e a utilização da mão de obra escrava africana. Reparem que eu agora vou tentar aqui problematizar um pouquinho essa ideia de uma economia de plantation. A presença da grande propriedade? O café ele é produzido em grandes fazendas. Mas a gente não pode esquecer que, embora a produção maciça de café ela se dê nessas grandes propriedades, havia na região sudeste também pequenas propriedades, pequenos sítios, muitas das vezes que estavam, na maior parte das vezes, nas mãos de pessoas que não tinham muito ganho, que não eram pessoas importantes nessa sociedade, não tinham grandes riquezas. Mas eram pessoas que produziam alimentos para abastecer um mercado interno. Então produzia uma abóbora, produzia uma batata, produzia uma couve, uma alface para alimentar essa sociedade. Então há o latifúndio, e no latifúndio se produz em grande parte café, mas existem latifúndios que também vão produzir algodão, existem latifúndios que vão produzir açúcar, existem latifúndios que vão produzir outras commodities, outros produtos. Mas o foco na região sudeste aqui do nosso estudo é o café. Então existem esses latifúndios, mas existe também a pequena propriedade. Há a presença da monocultura. O café ele é o principal produto e ele é produzido não para o mercado interno, ele é produzido para abastecer um mercado externo, com foco principalmente na Europa. Mas nesse momento a gente já tem também, a partir de 1850, uma tentativa e uma aproximação da economia norte-americana, da economia estadunidense, que também vai receber muito café produzido dentro do Brasil nesse período. Então o café ele é o principal produto voltado para o mercado externo, daí a gente fala de uma economia agrário-exportadora que exporta produto agrícola, principalmente o café. O café é o principal produto, mas ele não é o único. A gente tem outros viveres sendo produzidos também. A gente tem alimentos que são produzidos para o mercado interno, a gente tem produtos que são outros produtos que são produzidos também para exportar, como é o caso do tabaco, da borracha, a questão do açúcar e também aqui já o início de uma produção de cacau no Nordeste do Brasil. Então há outros produtos sendo produzidos, mas o café vai se tornando aos poucos o carro-chefe da economia. E a princípio a gente tem a utilização da mão de obra escrava africana, africanos escravizados que são empregados na produção do café, no plantio, colheita e preparo do café até esse café sair do Brasil. E por que eu falo a princípio? Porque a partir de 1850 começa um processo de substituição da mão de obra escrava africana pela mão de obra imigrante, em função de pressões externas e internas da sociedade brasileira. Isso a gente vai estudar e vocês podem ver nos videozinhos nos vídeos aqui disponibilizados a respeito da questão da escravidão e da abolição da escravidão no Brasil do século XIX. Tem também um vídeo a respeito dessa questão da substituição da mão de obra escrava africana pela mão de obra imigrante.
Essa produção ela é uma produção extensiva, conforme a gente já viu, a gente já falou, ela utiliza grandes propriedades, grandes terras, grandes faixas de terras, sem se preocupar com a questão ecológica e sem se preocupar com o preparo do solo. Porque a questão da terra no Brasil, ela é um problema do ponto de vista da divisão da terra, porque tem muita terra nas mãos de poucas pessoas e muita gente que não tem acesso à terra. E a gente vai falar disso no finalzinho desse conteúdo aqui, quando a gente falar da lei de terras. Mas em questão de produção, a terra não é um problema dentro do Brasil, porque o nosso país ele tem uma extensão continental. Então, o que acontece nesse caso? Você dá ênfase a uma produção que utiliza grandes faixas de terra, porque você tem muita terra disponível. Então você tem uma produção que ela é muito mais extensiva do que intensiva. E dentro desse período há também a brecha camponesa, o que a gente vem falando desde quando estudamos aqui a história do Brasil colônia e estudamos a questão lá da produção do açúcar na região nordeste do Brasil. O que seria a brecha camponesa? A possibilidade de dentro dessas fazendas, dentro desses latifúndios, dos escravos, das pessoas escravizadas e dos indivíduos que ali viviam, de produzirem o seu próprio alimento. Então eles tinham um espaço dentro dessas fazendas para produzir ou para plantar uma horta, para criar um porco, para criar uma galinha e assim ter acesso a um alimento. E aos poucos, às vezes, vender o excedente daquilo que era produzido. Isso é o que na historiografia fica conhecido como brecha camponesa. Uma certa liberdade que se dá a esses indivíduos para que eles produzam o seu próprio alimento. Isso não é pensado, esse princípio da brecha camponesa, ele não é pensado pelo senhor para beneficiar as pessoas escravizadas ou aquelas pessoas que trabalham para ele dentro da fazenda, mas é pensado também como um benefício próprio, porque reduziria os seus gastos com compra de alimento e garantiria a ele uma renda maior. E a partir de 1850 a gente tem, como eu disse para vocês, a substituição da mão de obra escrava africana pela mão de obra imigrante. E aí, quando a gente pensa na produção de café, na exploração das lavouras cafeeiras, o foco da imigração se deu principalmente nos italianos. E aí a gente vai estudar isso, e aqueles que queiram ver, tem lá um videozinho gravado a respeito dessa questão da substituição da mão de obra escrava pela africana. Da mão de obra escrava africana pela mão de obra imigrante. Agora, muito se estuda e muito se fala da associação também entre o café e o processo de industrialização do Brasil. Existe uma corrente historiográfica que trabalha com a ideia de uma industrialização por linkages, por efeitos de encadeamento. Então essa linha historiográfica ela fala, olha, o foco da economia era qual? Era a produção dessa commodity, era a produção do café para a exportação. Mas para um indivíduo produzir café, ele precisava de sacaria, de saco para embalar esse café, ele precisava de enxada, ele precisava de foice, ele precisava de roupa para vestir os seus funcionários. Então, muitas das vezes, a produção do café, ela trouxe consigo um pequeno desenvolvimento industrial. Então, o protótipo do desenvolvimento industrial, o germe do desenvolvimento industrial do Brasil estaria associado a essa produção agrícola, por um efeito de encadeamento causado por essa produção agrícola. O que é isso? Para eu produzir café, eu preciso de enxada, de roupa para vestir o meu funcionário, o meu escravo, de roupa para vestir, de saco para poder ensacar o meu café. E eu tinha que buscar isso no mercado externo, porque isso não existia dentro do Brasil. Então, o que muitos cafeicultores fazem? Eles passam a produzir esses próprios insumos. Então, eles vão abrir fábricas para produzir essas enxadas, eles vão financiar fábricas ou abrir fábricas para a produção de tecido voltado para a produção de sacos, que era aquele saco de linhagem que era utilizado para poder exportar esse café. Então a gente tem a ação de alguns cafeicultores ou de algumas pessoas que tiveram renda com a venda do café, investindo esse dinheiro na abertura de indústrias e de pequenas manufaturas para atender as necessidades que surgiam nesse meio rural, entre aspas, nesse meio aí de produção do café. Isso que seria esses efeitos de encadeamento ou essa industrialização por linkages.
Alguns desses cafeicultores, então, eles investiam nesse processo e investiam também no processo de beneficiamento do café, de melhoria do café para poder exportar esse café a um valor mais alto e reduzir os custos. Nesse sentido, muitos cafeicultores começaram a abrir as suas próprias companhias de navegação. Eram companhias que eram especializadas na negociação desse café lá fora, ou no transporte do café do Brasil para a Europa. Então, o dinheiro para a abertura dessas companhias acabava saindo desses cafeicultores. Esses cafeicultores também foram responsáveis pela construção desculpa, aqui tá rodovias. Não é construção de rodovias, tá? É construção de ferrovias. Eles também estão por trás da construção das primeiras ferrovias dentro do Brasil. E aí a gente tem, nesse sentido, já vou pular desse pontozinho aqui cá para o último. A gente traz aqui o destaque de um indivíduo chamado, conhecido como Visconde de Mauá, o Barão de Mauá, chamado Irineu Evangelista de Souza, que era um barão do café que desenvolveu riqueza a partir da exploração do café na região de São Paulo e financiou a construção da primeira grande estrada, da primeira estrada de ferro no Brasil. Acho que ele não era de São Paulo, não, desculpa, ele era do Rio, e financia a primeira estrada de ferro no Brasil, que é a Estrada de Ferro Mauá, que ligava a cidade de Fragoso, próximo ali à região de Petrópolis, até a região de Guanabara. Essa estrada de ferro ela foi pensada para reduzir os custos de transporte do café e facilitar a produção e o escoamento do café dentro do Brasil. E além disso, o Barão de Mauá ele investe também em outras ferrovias dentro do Brasil, em serviços públicos, cria empresas e cria também um banco. Isso tudo a partir da necessidade que surge dessa produção do café. Porque não é só ele que necessita desse serviço, são outras pessoas que também investem no café. Então o café e os recursos trazidos pelo café acabam alavancando um determinado desenvolvimento dentro do Brasil, que veio acompanhado também de uma modificação do estilo de vida dessa elite brasileira. Uma elite que começou a consumir muitos produtos europeus, produtos franceses, querer ter um padrão de vida de acordo com aquele que era o padrão de vida burguês ou fidalgo de dentro da Europa. Então isso atraiu para o Brasil companhias de teatro, isso atraiu para o Brasil artistas, isso atraiu para o Brasil professores de línguas como francês. Então a riqueza gerada pelo café acabou gerando um outro tipo de cotidiano urbano dentro do Brasil e a necessidade de outros serviços sendo oferecidos. E a movimentação de um setor urbano e o desenvolvimento maior de classes médias urbanas, profissionais liberais, pessoas que se dedicavam a essa vida mais financeira, ali lidando com questões de dinheiro dentro desses bancos. Então, a dinâmica da vida urbana ela também se modifica de acordo com que essa riqueza advinda da produção do café e a modificação do estilo de vida dessa elite brasileira ela vai se intensificando ao longo do século XIX. Então esses indivíduos foram responsáveis por abrir bancos, desenvolver indústrias e isso acabou permitindo e incentivando o desenvolvimento do comércio. A ferrovia da Estrada de Ferro Mauá é a primeira ferrovia do Brasil. Logo depois dela a gente tem uma ferrovia que é a Estrada de Ferro Santos Jundiaí, que na época chamava São Paulo Holiday Company, que foi a segunda ferrovia na década de 1860 construída dentro do Brasil. E em São Paulo começou um movimento de construção de estradas e ferrovias em direção ao Porto de Santos, porque existiam dois portos importantes dentro do Brasil. O primeiro deles é o Porto do Rio de Janeiro, de onde escoava parte dessa produção, e o segundo porto ali de Santos, de onde saía a produção advinda principalmente da região sul e da região de São Paulo do Brasil.
Aqui a gente tem algumas imagens que recordam a figura do Barão de Mauá, aqui a Estrada de Ferro, aqui o movimento de inauguração da Estrada de Ferro dentro do Brasil. O café, ele acaba ajudando a economia brasileira a se recuperar de uma crise econômica que vinha desde a independência, desde o primeiro reinado, que a gente falou nas aulas anteriores, e o café ele acabou se tornando muito importante para o Brasil porque ele se popularizou tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então ele ganhou as praças comerciais dessas duas regiões e permitiu a acumulação de um capital interno que foi aplicado na própria produção do café e no desenvolvimento urbano, comercial e industrial, conforme a gente viu anteriormente. Mas, como eu disse para vocês, o café ele não era um único produto explorado no Brasil aí ao longo do século XIX. A gente tem outros produtos. Na região Nordeste, a gente continua tendo a questão das lavouras açucareiras, ainda naquele antigo estilo de plantation. Os latifúndios, a presença do latifúndio, a produção maciça de cana-de-açúcar e a utilização do trabalho escravo. Só que nesse período, no século XIX, a produção de açúcar do Nordeste ela já estava encontrando barreiras no mercado externo, já estava entrando em crise. Por quê? Porque havia concorrência do açúcar produzido na região das Antilhas. Já no século XIX, a região ali da Alemanha começa a produzir um açúcar oriundo, feito a partir da beterraba, que consegue ganhar popularidade em parte do mercado europeu. Então havia concorrência com o açúcar brasileiro, o que fez com que o preço do açúcar caísse muito, e isso acabou gerando crises dentro da região Nordeste no Brasil. E em função dessas crises, inclusive, a gente tem as famosas revoltas do período regencial, que a gente falou nos nossos últimos vídeos aí, correto? Então, o Nordeste, nesse período, em função dessas crises, em função de um destaque político e econômico que foi dado ao Sudeste em decorrência da exploração do ouro nas minas e agora da chegada da corte, do desenvolvimento político da região ali do Rio de Janeiro e do Sudeste brasileiro, o Nordeste acabou sofrendo com uma crise econômica muito profunda. Então, nesse período que a gente está estudando no século XIX, havia muita carestia no Nordeste, pessoas muito pobres, pessoas que perambulavam pelas ruas em situação de situação miserável, realmente. E em função de secas prolongadas, e essa questão ela se aprofunda na região nordeste do Brasil. E essas pessoas, principalmente as pessoas mais pobres que viviam naquela região, para poder fugir, para poder tentar encontrar uma situação melhor de vida, começa um movimento migratório, principalmente em direção ao norte do Brasil, onde se desenvolvia então a exploração do látex, que a gente vai falar daqui a pouco dele. Havia no Nordeste também a questão da produção do tabaco, que também era voltado para o mercado externo e era muito utilizado na troca de escravos no continente africano. Ele era vendido lá e o recurso advindo dessa venda era utilizado para a aquisição de escravos que alimentavam o tráfico de escravos no Brasil. No Nordeste a gente também tem uma pequena criação de gado, o desenvolvimento da pecuária, que a gente também já falou quando estudamos a questão aqui colonial. E há uma agricultura de subsistência desenvolvida por esses pequenos sitiantes, por esses homens livres pobres na região nordeste do Brasil. Na região norte, começava a se desenvolver e ganhar importância a exploração do látex. O látex é um material que é utilizado para a fabricação de derivados da borracha, pneu, a própria borracha que a gente utiliza, ela tem derivado do látex, ela é derivada do látex. Então, e o látex, ele era naquele momento retirado, ele é até hoje retirado de seringueiras. E a região norte do Brasil, ela tinha muitas seringueiras que permitiam essa extração do látex em volumes gigantescos. E a exploração do látex já era conhecida no Brasil desde antes da colonização.
ela já era conhecida pelos indígenas, continuou sendo explorada ao longo do período colonial, mas não com essa questão mercadológica, buscando recursos, buscando dinheiro e ganhando importância dentro da economia brasileira. Só que em 1860 ocorrem fatores externos, principalmente ali nos Estados Unidos, que acabam levando a uma necessidade do látex no mercado. Então começa uma procura muito grande pelo látex. Em 1860, o Charles Goodyear, nos Estados Unidos, descobre o processo de vulcanização, a associação entre enxofre e látex para a produção de uma borracha de melhor qualidade. E ao mesmo tempo em que isso acontece, ocorre também o aparecimento dos pneumáticos, os pneus, para poder colocar em torno das rodas. E era o momento em que começava a produção de automóveis, era o momento em que a gente estava ali tendo uma produção de bicicletas e de carroças muito intensa em função da Belle Époque, de todo aquele consumo que estava acontecendo no mundo como um todo. Então houve a necessidade de muito látex. E isso fez com que a extração de látex na região norte, ela se intensificasse a partir de 1860, saindo de uma participação mínima na economia brasileira de menos de 1% e alcançando na primeira década do ano de 1900 a cerca de 25% das riquezas geradas pela exportação no Brasil. Então ela ganha um grande destaque nesses 40 anos, nesses 40 últimos anos aí do século XIX dentro do Brasil. E atrai muitas pessoas, muitos nordestinos que iam para a região norte à procura de emprego, à procura de uma melhoria de condição de vida para explorar o látex, na exploração do látex ali. Outro produto que também, outra atividade que também foi muito importante no século XIX foi a produção do algodão. E o algodão aí ele foi produzido em várias regiões do Brasil. Maranhão, Pará, Bahia, Ceará, Minas Gerais e Goiás. E ele visava principalmente atender às necessidades da indústria têxtil britânica, da indústria têxtil inglesa. E ele se desenvolveu muito rápido, a produção do algodão se desenvolveu muito rápido dentro do Brasil, porque era uma lavoura que não requeria grandes investimentos, grandes recursos. Então o algodão ele era facilmente produzido e tinha mercado. E em função disso, ele atrai a atenção de alguns investidores dentro do Brasil. E era explorado tanto por grandes quanto por pequenos agricultores. A partir de 1860, essa produção ela se intensifica em função da existência da Guerra Civil Americana, a Guerra Civil Norte-Americana e estadunidense, a Guerra de Secessão, e isso acaba, de certa forma, alavancando e aumentando o processo aí de produção de algodão dentro do Brasil. Só que quando há o restabelecimento da situação, a gente tem os Estados Unidos voltando para aquele mercado, voltando a ocupar a posição que tinha no mercado, e a produção brasileira ela diminui, porque o mercado consumidor volta a comprar o mercado inglês volta a comprar os produtos produzidos nos Estados Unidos. Mas o fato é que a produção de algodão foi muito importante ao longo do século XIX dentro do Brasil. E falamos da questão da exportação. Agora vamos pensar a economia brasileira a partir de outro viés, que é o viés aqui da importação e do desenvolvimento industrial. Ao longo de todo o período imperial, o primeiro reinado e ao longo do período regencial, e também ao longo do segundo reinado, os produtos ingleses entraram em volume muito grande dentro do Brasil. Mas ao longo do período do primeiro reinado e do período regencial, isso aconteceu de forma muito mais intensa, porque havia facilidades e privilégios para os mercadores ingleses, principalmente relacionados àqueles acordos que foram feitos lá atrás, quando do translado da corte portuguesa para o Brasil e depois no reconhecimento da independência brasileira pela Inglaterra.
Então, o Brasil acabou dando privilégios econômicos à Inglaterra, permitindo impostos muito baixos, taxas alfandegárias muito baixas, o que fazia com que esses produtos chegassem, os produtos ingleses chegassem no Brasil por um preço baixo, relativamente baixo, permitindo que as pessoas comprassem esses produtos. Isso tem duas consequências. A primeira é um aumento do consumo desses produtos importados, o que privilegia as manufaturas e os mercadores ingleses. E a segunda consequência é uma consequência negativa para as manufaturas, para a industrialização e para o comércio nacional. Por quê? Quando o produto importado chega a um preço muito barato, ele tende a barrar o desenvolvimento industrial do país, porque as pessoas vão consumir esses produtos, então você não privilegia a indústria nacional. Então, como consequência dessa política, a gente tem um baixo crescimento industrial. Quando o Dom Pedro II assume e o seu conselho de ministros, o seu gabinete ministerial começa a pensar essa economia, eles pensam uma articulação um pouco diferente nessa questão da importação e das relações econômicas do Brasil com outros países. E aí que entra em ação um indivíduo chamado Manuel Alves Branco, ministro da Fazenda do gabinete ministerial do Dom Pedro II em 1844. Ele propõe um outro tipo de política econômica. Ele propõe a elevação dos impostos alfandegários para permitir um desenvolvimento industrial e comercial interno do Brasil. E aí, então, em 1844, ele cria o que ficou conhecido na história como tarifa Alves Branco, elevando impostos de produtos importados, importados pelo Brasil, tanto ingleses quanto de outras nações. E ele aumenta os impostos cobrados sobre cerca de 3.000 artigos importados. E aí existiam duas tarifas. Aqueles produtos que tinham empresas que produziam algo similar dentro do Brasil pagariam um imposto em torno de 60%. Então, se chega um lápis em inglês aqui, e no Brasil você tem uma produção de lápis também, esse lápis inglês que chega, ele vai ter acrescido 60% o valor, ele tem que pagar uma taxa de 60%. Para quê? Para eu privilegiar a indústria nacional, para eu aumentar a concorrência. Para os produtos sem similares, se a Inglaterra produz borracha e o Brasil não, essa borracha entraria aqui com um percentual de imposto de taxa alfandegária de 30%. Ora, ainda é alto por um produto que não é produzido na indústria nacional. Esperava-se que, em função desses valores elevados, houvesse abertura de alguma indústria para produzir aquilo que não era produzido aqui. Como resultado da tarifa Alves Branco, a gente tem aqui um estímulo ao desenvolvimento da indústria nacional, a abertura de determinadas indústrias, uma maior concorrência desses produtos produzidos dentro do Brasil. E aí pode surgir a pergunta de vocês, mas será que não teve retaliação da Inglaterra? Teve! O Brasil lançou a tarifa Alves Branco em 1844. Isso teve consequências econômicas ruins, isso trouxe consequências econômicas ruins para a Inglaterra. Como represália a essa ação do governo brasileiro, em 1845, um ano depois, a Inglaterra lançou o que nós chamamos de Lei Bill-Aberdeen. A Lei Bill-Aberdeen está relacionada à questão do tráfico de escravos. A gente sabe que a Inglaterra já fazia uma pressão pelo fim do tráfico de escravos desde 1810. Já haviam acordos firmados que previam o fim do tráfico de escravos e o fim da utilização da mão de obra escrava dentro do Brasil, desde lá de trás, desde 1810, depois 1822, a gente tem a Lei para Inglês Ver de 1831. Em 1845, a Inglaterra decreta a Lei Bill-Aberdeen, que permitia aos ingleses aprisionar qualquer navio negreiro, navio que traficava escravos de indivíduos da África para a América, no Atlântico Sul, e esses indivíduos que fossem presos, essas tripulações que fossem pegas praticando o tráfico e fossem aprisionadas pela Inglaterra, seriam julgadas em tribunais ingleses.
Alguns historiadores defendem a ideia de que a promulgação, o decreto da Lei Bill-Abney, ela é, na verdade, uma represália a essa ação do governo do Dom Pedro II de instituir a tarifa Alves Branco, aumentando os impostos sobre os produtos ingleses e dificultando a economia inglesa. Então houve represália, houve ação da Inglaterra, houve resposta por parte da Inglaterra. Mas a gente não pode tirar o mérito da lei da tarifa Alves Branco, que ela permitiu, ela estimulou, de fato, o desenvolvimento industrial brasileiro. Em 1850, do ponto de vista da ocupação de terras e da questão econômica dentro do Brasil, a gente tem a famosa Lei de Terras. Eu peço especial atenção de vocês aqui, porque esse é um ponto chave da história do Brasil Império. A Lei de Terras é a primeira grande legislação que vai pensar a questão da terra, a regulamentação da fundiária dentro do Brasil, a regulamentação da terra. Até 1850, o indivíduo poderia possuir terras a partir de acordo com várias ações. Ele poderia receber essa terra da coroa, ele poderia ocupar uma terra e se tornar dono da terra dentro do Brasil. Então, ele poderia receber isso de doação de outra pessoa, poderia comprar, poderia trocar, poderia... Então, existiam várias formas até 1850 de você ter acesso à terra. Em 1850, o governo de Dom Pedro II baixou a Lei de Terras, que determinava que as terras públicas, as terras brasileiras, só poderiam ser obtidas por meio da compra, por meio dessa relação comercial de compra e venda. Então, a partir daquele momento, você não poderia ocupar uma terra e pegar e pedir o título de posse daquela terra. Você só poderia fazê-lo se você tivesse dinheiro para comprar. A Lei de Terras, ela acabou limitando dificultando o acesso à terra para pessoas sem recursos, para as pessoas mais pobres dentro do Brasil. E aí, nesse sentido, a gente tem que associar a Lei de Terras com uma outra lei que também está relacionada aqui, também foi promulgada nesse período, também foi promulgada em 1850, que é a Lei Eusébio de Queiroz, que definiu o fim do tráfico de escravos da África para o Brasil. Ora, se a principal fonte de escravos, de pessoas escravizadas para o Brasil vinha por meio do tráfico, previa-se que a abolição do tráfico, o fim do tráfico de escravos da África para o Brasil, fosse resultar a médio e longo prazo no fim da escravidão. Então, tinham-se que criar meios para garantir que somente a elite, naquele momento, tivesse até acesso a essa terra. Então, tinha-se que criar meios para limitar o acesso à terra a essas pessoas que fossem se tornando libertas, que fossem se inserindo na sociedade brasileira. Garantir a posse de terras a esses latifundiários, a essa elite já existente dentro do Brasil. Outro ponto fundamental a se pensar é que, em substituição à mão de obra escrava, começava a chegar dentro do Brasil os primeiros imigrantes. E esses imigrantes tinham-se que limitar também o acesso à terra a esses imigrantes. Portanto, a Lei de Terras, ela trouxe também não só essa questão da aquisição de terras por meio de compra, mas ela limitou o acesso de terras também aos imigrantes, dizendo que os imigrantes só poderiam comprar terra dentro do Brasil, mesmo que tivesse dinheiro, eles não poderiam comprar, antes de 3 anos. Eles só poderiam comprar depois de 3 anos estando dentro do Brasil. E todo proprietário de terras deveria registrar suas terras nos registros paroquiais. Então, para você ser dono de uma terra, você tinha que ter a posse, o registro paroquial, e você tinha que ter dinheiro para poder comprar essas terras. Então, a Lei de Terras ela acabou dificultando o acesso à terra por parte das pessoas sem recursos. E ela legitimou essa má distribuição de terras dentro do Brasil que vinha desde o período colonial.
No momento em que o Brasil começava a discutir a questão da abolição da escravidão, começava a receber pessoas para trabalhar como assalariadas, tanto no meio rural quanto no meio urbano, intensificava-se a questão da vida urbana com profissionais liberais, com pessoas vindas de várias partes que começavam a ganhar recursos dentro dessa área urbana. Então foi uma estratégia que regulamentou a questão da terra dentro do Brasil, mas foi uma estratégia também para garantir os privilégios da elite latifundiária existente dentro do Brasil. Bom, com a Lei de Terras a gente termina esse conteúdo aqui sobre economia no Segundo Reinado. Não deixem de assistir as aulas a respeito da questão, os vídeos a respeito da questão da escravidão e do abolicionismo no Brasil do Segundo Reinado. E também sobre imigração, e depois a gente vai ter um videozinho sobre Guerra do Paraguai e outro sobre Proclamação da República, tá bom? Tudo aí postado no nosso canal do YouTube. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo aqui.